We both agree that this is not a migration crisis. Concordamos que isto não é uma crise de migrantes, isto é uma tentativa de um regime autoritário de estabilizar os seus vizinhos países democratas. Os Estados-membros, perante um ataque híbrido, terão de ser capazes de responder eficazmente à ameaça com que se defrontam. A Presidente da Comissão Europeia fez estas declarações ontem, acusando Lukashenko de representar um perigo real para a segurança da União. Falamos, claro, do que está a acontecer na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. A acusação é clara. Minsk está a trazer imigrantes para a fronteira com a promessa de seguirem para a Europa. Paulo Sante é especialista em questões europeias. Obrigada por estar connosco, sobretudo por estar connosco aqui em estúdio. Eu pergunto-lhe, antes de mais, o que quer dizer von der Leyen com um ataque híbrido? Bom, von der Leyen não vai dizer mais do que o que tem vindo a ser dito nos últimos tempos, quer por ela, quer por praticamente todos os líderes europeus. É um ataque que não é, obviamente, um ataque de natureza armada, não é um ataque violento, não é um ataque no sentido clássico do termo, mas é um ataque no sentido em que põe em causa a estabilidade da União Europeia, põe em causa de forma importante, ainda por cima quando a União Europeia vive um conjunto de problemas diferentes, de natureza vária, com eleições em França para o ano, com o governo novo alemão, e portanto tudo isto aparece no pior dos momentos. Lukashenko sabe disso e portanto este movimento, digamos, de imigrantes, usando ainda por cima pessoas indefesas, inocentes e enganadas, acaba por ser um ataque que, pela sua natureza, enfim, foi classificado como ataque híbrido, mas pela sua natureza é, sobretudo, um ataque vil. Uhum. É um ataque vil. O que é que von der Leyen quererá dizer com responder eficazmente à ameaça? Falamos de quê? Mais do que fechar as fronteiras? Ou seja, nós temos vindo já a vários níveis de sanção, não é? Sanções ao regime da Bielorrússia, sanções essas que já vão ser na quarta volta e já se prevê uma quinta volta que possa inclusivamente afetar o aeroporto de Minsk e, portanto, enfim, basicamente bloquear a Bielorrússia. Neste momento, aquilo que ela propôs ontem, enfim, é ir um bocadinho mais longe, criando, de facto, isto ainda terá que ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros, mas criando, de facto, um bloqueio às companhias de aviação e, enfim, a todos aqueles que facilitem este movimento de pessoas que vêm, enfim, das zonas mais trágicas, das redondezas da Europa, em particular do Médio Oriente, que torne no fundo, que lhes facilite essa passagem, e é esse o objetivo agora. Mas, como disse, enfim, no fundo é uma escalada, não é? Para todos os efeitos, estamos a assistir ao agravar das sanções por parte da União Europeia, sabendo, em primeiro lugar, e desde logo, que o que o Lukashenko quis fazer foi obrigar a União Europeia a ceder na questão das sanções. Uhum. E, portanto, temos esse braço de ferro. Entretanto, sabemos que Lukashenko, que não estava a deixar os imigrantes voltassem para trás, já repatriou, segundo o próprio, pelo menos uma centena. O que é uma gota no oceano. É uma gota no oceano. Lukashenko tem um problema, é que Lukashenko depende, eu diria para tudo, ou para quase tudo, em particular para a sua sobrevivência, do apoio do grande vizinho a leste, não é? Do apoio da Rússia e de Putin. E Putin, enfim, já pôs um bocadinho de água nesta fervura e já foi dizendo, sim senhora, o Ocidente não pode reagir como está a reagir, criticando aliás a reação da Polónia e das forças armadas, que é o que está na fronteira com a Bielorrússia, por parte da Polónia é um aparelho militar, para todos os efeitos, para além de policial, já criticou o Ocidente, mas ao mesmo tempo também já avisou Lukashenko para não ir longe demais. E portanto estamos aqui, Lukashenko obviamente sabendo que o que está em causa é a sua sobrevivência, como sempre quando as pessoas sabem que é a sua sobrevivência que está em causa, recuou. Recuou pouco, mas enfim, deu um sinal de que, apesar de tudo... Mas o que é que pode ser uma marcha atrás? A marcha atrás seria, de facto, acabar com isto, ou seja, devolver à precedência, que é a única solução possível. Repare, aqui o que está em causa, para ser muito claro e muito rápido, aqui o que está em causa é estas pessoas não são refugiados, à partida não são refugiados, são pessoas que procuram uma vida melhor na Europa, que fogem de condições de vida muito difíceis. Nós sabemos que há uma diferença de fundo entre refugiados e, enfim, os imigrantes económicos, como lhes chamamos. Esta gente, não sendo refugiada, não tem direito a asilo, o direito que seria obrigatório pela lei internacional. Também não está montado um dispositivo para fazer essa triagem e, portanto, das duas uma, ou se monta esse dispositivo, que não estou a ver como é que pode ser feito nas condições atuais na região, naquela zona, ou então a única coisa que há a fazer é devolver as pessoas
pessoas à precedência, enfim, as pensas de quem não se sabe bem, ou a União Europeia ceder seria começar a aceitar de facto um conjunto destes imigrantes. A Polónia já o disse claramente que não. Não. Aliás, a Polónia também está numa posição difícil. Enfim, no fundo, estamos todos em posições difíceis neste momento. A Polónia também está numa posição difícil porque também tem um braço de ferro com a União Europeia e por isso também não aceitou a ajuda, por exemplo, daquele que é o dispositivo europeu para este tipo de situações, do chamado Frontex, que é uma agência europeia para a gestão das fronteiras externas da União Europeia. E, portanto, estamos aqui numa situação ambígua em que, por um lado, a Europa apoia a Polónia, por outro, tem um confronto, enfim, uma situação com a Polónia complicada por causa da questão até do primado do direito europeu e, portanto, para todos os efeitos, a única saída neste momento, na atual situação, que é execuível, que podemos encarar como possível, é o regresso dos imigrantes. São muitos, mas enfim, não são muitos comparados com, por exemplo, aquilo que aconteceu em 2014 e 2015, que passaram de 1 milhão, não é? Há uma crise humanitária, entretanto, ali naquela língua de terra, há ali uma crise humanitária. São as instituições europeias que vão ocorrer ali? As instituições europeias e as internacionais em geral, a própria ONU, a Organização para as Migrações, enfim, há aqui um conjunto de entidades que está preocupada com a situação. É evidente que ainda por cima, ou seja, nós no Ocidente vivemos muito de impulsos como reação àquilo que são as imagens que vamos vendo, e imagens que vamos vendo nesta situação é ver crianças no meio do gelo e no meio da neve, e isto tudo chama, enfim, também eu costumo dizer que nós entre o jantar e o pequeno almoço esquecemos rapidamente as emoções mais fortes que decorrem dessas imagens. Em todo o caso aqui estão crianças envolvidas, estão famílias envolvidas, isto obviamente sensibiliza os europeus e, portanto, há uma pressão no sentido de dar uma resposta a essa situação e tem que ser uma resposta feita em consonância entre todas as partes que estão presentes, nomeadamente o regime do Sr. Lukashenko e, naturalmente, a União Europeia e as autoridades polacas. Paulo Sando, muito obrigada por ter estado connosco aqui no Zoom, em que ficamos a perceber um pouco mais o que se está a passar ali na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia.